Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, de lazer e entretenimento. Esse podcast foi feito com o propósito de trazer conhecimento para o ouvido curioso. Esse é o Refresco Sonoro com meu sócio Rafinha e hoje tem uma novidade, primeiro episódio, a qual nós vamos estrear a quarta câmera. E eu estou aqui, ó. Trazendo sempre pessoas novas ou... talvez não esteja no teu dia a dia, mas pessoas que são empreendedores, que desenvolvem projetos especiais. Hoje eu tenho aqui um colega, amigo, irmão, que participou da minha época ali nos meus 18 anos de idade, 20 anos de idade. Ele também era DJ e eu tive alguns momentos na minha vida com ele. E esse cara foi por um caminho a qual a música o acompanha, mas para um caminho mais de corporativo, business, marcas. E o papo hoje é para você que é um amador ou um super artista já em grande nível, porque a inteligência que vai ser discutida aqui hoje tem tudo a ver com você, que quer viver da música, já vive da música, e fica até o fim, comenta o que você achou. Queria agradecer o nosso apoiador, Bulgar, a nossa casa, o nosso estúdio, Vega Crypto, e seja sempre bem-vindo. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever, deixar um valeu, comentar, curtir. A gente está em todas as plataformas, no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Beleza? Valeu. Gui Rios, que honra tê-lo aqui. Muito bom. A honra é minha, né? É isso, Michel. Imagina, não. O prazer é meu mesmo, cara. Não, é muito bom estar aqui com esse provocador. Imagina. Ô Gui, como eu apresentei você aqui, a gente viveu momentos muito bons em pistas de dança aqui no litoral de São Paulo, né? Na capital também. E você tá aqui por dois motivos, cara. Primeiro, porque você foi um cara que sempre conversou comigo assuntos cabeça, inteligentes, e isso desenvolve muito o meu interesse em estar com essa amizade. E em segundo lugar, porque além de um fã da música eletrônica, você desenvolveu projetos com marcas, com empresas, né? E me parece que de uma década para cá, a música eletrônica está sendo vista por outras empresas, né? Por marcas, né? Coisa que era difícil de imaginar. Então eu já começo assim, como você enxerga hoje o artista como marca? Então, Michel, isso é uma coisa muito maluca, né? Porque isso é novo. Isso é novo e eu acho que a nossa geração bateu muito a cabeça com isso, porque é muito difícil para o criativo entender que ele está inserido num negócio, né? Então, quantas vezes eu não sofri com isso, sabe? Eu ficava pensando, aquela coisa virtuosa que a gente tinha da mixagem e tudo mais, e aí de repente aparece uma tecnologia nova e começa a surgir uns caras fazendo um negócio muito simples, você olha e você fica chateado com aquilo, né? Então, acho que essa dificuldade que o criativo tem de entender que ele está inserido num negócio é uma coisa que evoluiu recentemente, especialmente no Brasil. Que começa a surgir um artista ou outro que se diferencia, que está lá associado com as marcas, que o cara consegue criar uma consistência de marca dele, ele consegue manter a imagem dele, ele, né, não está tão em cima da paixão, que no fim foi a primeira coisa que nos moveu. Mas eu, como acompanho aqui o podcast, né, eu vejo muita coisa, tipo de gente contando, um artista que desistiu no meio do caminho, como eles ficam chateados com isso, sabe? Quem persistiu, como persistiu, o que eles conseguiram trazer. Então, assim, isso é novo, mas você precisa lembrar que você está no negócio. Você tem que esquecer um pouco que você tá a parte criativa só, né? Isso aqui é uma coisa que os DJs não gostam muito, a gente vê isso mais no mercado que já é mais antigo, como sertanejo, música pop, e me parece que nem todos os DJs ou a música eletrônica se preocupa muito com presença digital, por exemplo. Como é que você acha que seria um bom equilíbrio assim para o cara entender que uma presença digital também é importante? Bom, acho que hoje presença digital acho que não tem nem equilíbrio, sabe, Michel? Acho que a pessoa tem que entender isso. Eu vou usar assim, um exemplo de um pessoal que teve aqui, a galera do Binary, né? A Camila e o René. Cara, o que esses dois fizeram, sabendo lidar com o digital, é incrível. Né? Então, eu acho que assim, Michel, você não tem muita escolha, sabe? É a música, mas onde que a gente consome música hoje? É no digital. Né? Como que a gente toca música hoje? Acho que eu demorei muito tempo para aprender a mexer numa CDJ na minha vida, porque eu vim do vinil.
Aliás, até pulei, né, a CDJ, de uma época saí do vinil, já fui para Ableton e tudo mais. É no digital. Aí você começa a ver as músicas cada vez mais curtas, né, que é uma discussão que a gente pode ter em algum momento, mas que tem muito a ver com a coisa toda do digital. Então, pô, se você está lançando sua música numa plataforma, no Spotify, que você ganha por cada vez que a música tocou, por que eu vou fazer uma música de 7 minutos para ela tocar uma vez só, se eu posso fazer uma música de 2 minutos e meio que vai tocar 3 vezes? E você vai ficar com aquilo na cabeça, vai ficar tocando ela várias vezes. Então, se você não pensar seu negócio no digital como um todo, a gente acaba se perdendo. Cara, hoje, sei lá, meu consumo, né, como amante de música eletrônica, como eu escuto sets da galera no YouTube. E como eu descubro gente nova no YouTube. Como eu descobri gente nova aqui nesse podcast. Então, acho que assim, essa é uma preocupação que ela é essencial, sabe? Acho que você não tem muito como fugir disso. Você acha que o artista que não está preocupado com números e valoriza e enxerga a rede social de forma diferente, como é que ele consegue gerar valor? Não sei se a pergunta é essa, mas assim, tem artista que não quer entrar no algoritmo. Uhum. E eu vejo vários assim no meu dia a dia. Claro. Será que ele está deixando uma possibilidade? Está deixando de aumentar as possibilidades dele de ser reconhecido? Acho que depende da pretensão dele. Acho que é que nem você comparar o artista de jazz que toca no Blue Note, em Nova York, puta lugar legal, mas é uma casa pequenininha, ele escolheu aquilo, o negócio dele é ser virtuoso em relação à música. E o rockstar. É isso. É isso. É uma escolha, então, dependendo para onde você quer ir, não adianta você achar que vai ser só a música hoje, né? Infelizmente. Nós que amamos, né, gostamos de, quantos DJs que a gente escutou e que a gente se apaixonou e seguiu e gostou do som deles. Mas no fim, sempre teve também um mercado que tinha muito dinheiro envolvido, que tinha muita coisa envolvida. Né? Até dentro de alguns heróis que a gente tem aí, da galera dos anos 90. Às vezes eu olho, né? Sei lá, eu curto muito Armand Van Helden, né? E o que eu gosto demais dele é a imperfeição. Né? Lá atrás eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, pô, as músicas do cara são maravilhosas, os sets dele são desesperadores. Acho que hoje eu, sei lá, consigo olhar, talvez seja tão fácil ser perfeito que eu olho pro imperfeito do cara e acho foda, né? Mas o cara teve uma movimentação em volta das músicas dele, teve um investimento, olha onde o cara chegou. Né? Então acho que assim, a gente precisa entender isso e acho que hoje isso talvez esteja até mais acessível. Se a pessoa resolve levar a sério, aprender, ela chega lá. Né? Ela vai acumular seguidores, ela vai, enfim, vai conseguir abrir portas. E aí tem que juntar os dois lados, né? Você tem a questão artística, que ela é linda, ela é maravilhosa, ela é essencial. Mas você tem uma questão comercial do outro lado. O lado comercial do outro lado você citou. Então, como que o artista pode se posicionar para atrair o interesse de colaboradores, de marcas, para ele ampliar a fonte de renda dele, por exemplo? Em que momento ele pode começar a pensar isso? Então, aí acho que a gente volta na primeira pergunta, né? Que ele também precisa se comportar como marca. E aí tem um outro ponto que dos nossos rockstars que é muito complicado. Né? Então, assim, a marca ela não quer se associar com qualquer pessoa. Como marcas também não se associaram com vários rockstars, por quê? Porque você tem a coisa toda da noite, da droga, dos abusos e de não sei o quê. As marcas vão evitar isso, com certeza. Né? A marca vai evitar polêmica, a marca vai evitar posicionamentos muito profundos, né? Muito embora elas transitem entre alguns desses posicionamentos, elas gostam de elas transitarem com segurança. Agora, elas não querem ter alguém que um dia corre o risco de, sei lá, tá envolvido num escândalo, alguma coisa desse tipo. Né? Então, a hora que o artista começa a se entender dessa maneira, ele começa a abrir portas também. Né? Tem uma história que ela é engraçada. Um belo dia, acho que uma das minhas marcas, no começo da agência, acho que era Mentos. A gente fez um postzinho no Instagram, e a gente fazia uma referência, nem vou contar a cantora, porque a história é triste. A gente fez uma referência a uma cantora de MPB, a uma letrinha dela, assim, uma parte da música dela.
E só, assim, fizemos uma referência em texto. E aí chegou uma notificação para a agência de que ela queria direitos autorais em cima daquilo e tudo mais. Só que o e-mail que chegou para a gente, o advogado não tomou cuidado de apagar o e-mail que ela mandou. E aí ela mandava o e-mail assim, será que dá para fazer uma graninha em cima disso? Meu Deus. Sério. E aí tinha o e-mail do advogado em cima pedindo, né, os royalties e afins. E eu peguei, li aquilo, vi o e-mail anterior, falei, bom, eu conheço esse bicho, né? Conheço o bicho artista, né? A gente trabalhou muito com ele. E respondi para ela com o advogado em cópia. Aí falei, cantora, será que seus fãs iam gostar dessa sua atitude? Eu apago o post. Eu até faço uma campanha com você. Mas será que é isso? Né? Porque isso não é legal. Talvez a marca nem goste disso. Então, reparem, assim, acho que hoje no Brasil a gente tem exemplos, sei lá, o Alok tá aí, tá em comercial e tudo mais. Ele tem uma preocupação muito grande com a imagem dele. De fato. Claramente. Sabe? Ele é o bom moço. Sabe? Ele é o cara que se coloca, ele tem a família, ele tem isso tal. É óbvio, nem todo mundo precisa reproduzir essa persona que o Alok criou. Né? Que é uma persona que cai muito bem para publicidade, ótimo, sabe? Um cara que cai muito bem para isso. Mas você precisa ter alguma consistência, você precisa saber que portas que você quer abrir. Né? Então, eu acho que não é à toa que talvez comercialmente os Beatles tenham conseguido abrir mais portas que os Rolling Stones no ano passado. Então, também tem isso. Rafinha, posso contar a novidade? Com certeza. Cadê essa câmera aí virada para você? Ó. Agora vocês podem não só ouvir, Olha mas eu também aqui, ó. ver o Rafinha. O Rafinha. Olha eu aqui, ó. Conheceram o Rafinha. Eu queria tanto ver, eu não consigo ver. Você vai ver depois na gravação. Diga aí o que você achou, porque o Rafinha sempre tá aqui conosco e comenta, eu chamo ele pro papo, mas a câmera não era ligada. Então comenta aí se você reparou alguma coisa e o que você achou dessa câmera que ele estava aí. É um teste, se você gostar ele vai continuar aqui, tá? É isso aí. Aparecendo. E você sabe que eu tava ansioso pra conhecer o Rafinha, né? Olha. Porque comenta, né? Pô. Agora tem E a as câmera pessoas, aqui. e as pessoas nunca me vê. Agora A estreia com o Gui. Vamos ver que eu sou cabeludo. Muito bom. Eu acho que eu já falei aqui que ele é o Thomas Bangalter, do Daft Punk. Aí vocês podem tirar as próprias conclusões. É isso aí. Tô longe, mas obrigado pelo elogio. Eu tô muito curioso pra ver como é que ficou. Ô Gui, e o artista? Como é que ele cria a sua própria linguagem nas redes? Primeiro ele precisa entender qual que é a linguagem dele, né? Acho que ele precisa saber. Sabe uma coisa, Michel, que eu lembro até de uns vídeos que você fazia no passado. Eu acho que o artista ele precisa ter muito claro onde ele quer chegar, saber trilhar isso. Né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum. A verdade é essa. Né? Então, pô, entendi qual que é a minha identidade musical e, assim, talvez eu seja a pessoa mais crítica aos excessos nessa questão de identidade musical hoje. Eu acho que hoje a gente fragmenta muito a música eletrônica e lá atrás a coisa mais legal é que não tinha essa fragmentação. Né? Quando eu comecei a tocar, eu lembro que tinha dois estilos. Era dance e underground. Né? Então dance era o que tocava na rádio e underground era todo o resto. Era drum and bass, era jungle, era techno, era... Então assim, ok, entendi minha identidade, sei por onde eu quero ir. E aí gerar consistência. Tem gente que, isso é muito legal, né, de você perceber, tem gente que cresce muito com a exibição artística. Então você tem exemplos, né, o próprio Mochak, acho que teve, né, muita coisa disso, dos virais, de coisa que aconteceu no TikTok e tal, super legal. E tem gente que cresce artisticamente ou se mantém artisticamente com educação musical. Eu amo ficar acompanhando o Júlio Torres, por exemplo. Ele pega lá um disquinho, dá uma aula, e aquilo é muito consistente com a identidade dele como artista, entendeu? É verdade. Então, assim, entender um pouco desse caminho, acho que hoje a gente precisa entender que, putz, talvez a coisa da influência, como se concebeu nos últimos 10 anos, é uma coisa que está perdendo um pouco a graça, porque as pessoas já estão percebendo que essa comparação ela é ruim para a saúde mental de todo mundo, no fim do dia. Sabota, né? Exatamente. Agora, se você conseguir prestar algum tipo de serviço, seja ele o serviço de, trouxe um pouco de educação musical, trouxe alguma coisa de identidade, trouxe alguma coisa de, ouvir uma mixagem,
uma dica, né? Quantos artistas estão surgindo por aí que são, na verdade, professores também, né? O Pitong está nadando nisso pra caramba. É inclusive. verdade. É. Não imaginava o Pitong Academy, né? Pitong Academy. Aliás, esse é um bom gancho para a próxima pergunta. Como que esses caras que estão dispostos a entregar valor no digital conseguem medir o real impacto daquele conteúdo que ele criou? Aí a gente vai entrar nas métricas, que a gente começa a entrar em negócio mesmo, né? Para marca, assim, qualquer marca que for fazer qualquer tipo de ação com um artista, com um influenciador, ou com uma própria mídia, como comprar espaço publicitário no Instagram, onde for, ela vai olhar duas coisas. Ela vai olhar métricas que significam atenção, né? Mas a gente olha essencialmente o alcance, com quantas pessoas eu falei, e qual foi a atenção dessas pessoas, que a gente pode chamar aqui grosseiramente de engajamento. Porque vai ter gente que vai achar que engajamento é like, não sei o quê, mas o engajamento pode ser, sei lá, ficar preso num vídeo. Né? Acho que aqui, por exemplo, se alguém chegou nesse momento, tá engajado, tá acompanhando essa conversa. Né? Então essa é a moeda de troca. Então, quando a marca vai entender você do ponto de vista da sua plataforma digital, vai querer entender qual que é o seu alcance, qual que é o seu engajamento. E aí a gente cai no outro ponto. Não necessariamente grandes alcances são essenciais para uma marca. Porque de repente você tem menos pessoas com engajamento altíssimo, e aí eu faço um conjunto delas e isso é maravilhoso. E aí a gente traz para essa coisa dos DJs. Cara, a gente é uma comunidade que deveria ser muito mais unida do que é. Né? Eu lembro de uma festa grande que a gente fez no Sul uma vez, Red Candy Ministry, você tá lembrando? Lembro. Eu tô lembrando. E aí eu lembro que eu criei um álbum que era DJ não é amigo de DJ. Porque a gente estava num grupo que todo mundo era muito amigo. Então tava lá o Ferrari, tava a Aninha, tava você, tava o Dresden, que virou amigo, né, daquela... Lembra? E que virou amigo naquela situação. A gente tem uma capacidade de se unir em volta de comunidade que a gente talvez consiga fazer alguma diferença para marcas, entendeu? Porque ainda, né, se a gente for pensar, putz, sou artista, você vai ter, sei lá, você vai ter 10 caras aqui que vão ter um alcance que realmente vão valer muito dinheiro para as marcas, principalmente para as marcas grandes. Né? Mas você tem todo um movimento em volta da música eletrônica que pode significar ainda muito para as marcas. Né? Ô, Guilherme, e como que as pessoas descobrem de forma orgânica hoje futuros talentos? Tem esse tipo de departamento nesse mercado que você atua? Assim, só buscando oportunidades emergentes? Tem. E aí é assim, a gente monitora a rede social. A real é essa. Né? E aí a gente tem alguns grupos. Né? Então você tem o grupo que eu já sei que é um influenciador, que pode ser um artista, pode ser quem for, que eu já sei que ele é grande. Né? E aí tem alguns grupos que eu vou entendendo. Eu tenho lá a história do micro ou nano influenciador, vocês talvez já tenham escutado. Micro nano? Micro ou nano influenciadores. Nano não, micro já. Micro comunidades. Micro comunidades, mas tem o tal do micro influenciador e do nano influenciador, que é muito doido, assim, porque você vai pegar lá vou sempre tentar trazer no contexto da música, né? Você vai pegar o Lucas lá, o Vintage, é um cara gigante, né? Internacionalmente gigante. E aí, você vai, de repente, encontrar uma turminha que está produzindo... Conheci um dia desse, conheci um cara desse. O cara tem uma produtora de funk em Mogi. E aí ele atende a turma da Zona Leste, não sei o quê. E aí ele tem alguns artistas menores. Se eu pensar relativamente da base toda do Vintage, quantas pessoas ele realmente consegue chamar a atenção, e da base toda desses artistas menores desse cara, quanto que eles conseguem chamar a atenção, então assim, o Vintage vai ter, sei lá, 10% da base dele realmente atenta a ele, né? Esse cara, ele vai ter o artista dele de funk que, sei lá, dos 10 mil que seguem o moleque, né? Cada um deles, 9 mil estão ativos, comentando, é uma coisa muito, né, muito segmentada, muito, muito interessante. Então essa coisa do nano influenciador vem disso.
E aí que você começa a criar esse conceito das nanocomunidades. Então você tem um grupo de pessoas que têm um interesse em comum e que elas têm um nível de engajamento, de atenção muito grande, porque é isso, no fim do dia hoje a gente está competindo de atenção. Pô, você está com o celular o tempo todo, sendo bombardeado de informações, e aí, qual que é a informação que eu vou reter? Né? Mas então, por exemplo, se uma marca precisar se conectar com uma comunidade nano, influenciadora, ou micro-influenciadora, ela tem que ir atrás de um grupo, de um empresário ou de uma empresa que representa esse monte de nano e micro-influenciadores, é isso? Não necessariamente, porque ela pode monitorar, identificar quem são essas pessoas. E ela mesma montar o time. E ela mesma montar o time. Ah, tá. Isso aqui. Eu tenho uma marca de ciclismo, né, que é uma paixão pelo esporte, e a gente criou uma coisa em volta disso. E é muito legal, porque a pessoa que mais vendeu para a Volta Cycling, que é a marca que a Carol, que era minha parceira do Sequeidu também, né, e o Fernando Carol Rios. Um beijo, Carol Rios. Carol Rios veio de uma época de DJs mulheres, a qual se falava pouco em DJs mulheres. Exatamente. Carol estava à frente do tempo. Um beijo pra você. Carol aprendeu com régua batendo na mão dela, hoje não pode mais essas coisas. Errava a mixagem, eu ficava bravo. Mas a gente tem essa marca, e que a pessoa que mais vendia produto pra gente era uma triatleta que tinha, sei lá, 10 mil seguidores, 6 mil seguidores. Ela vendia pra caramba, porque ela gerava um engajamento muito grande. E aí você me perguntou como é que as marcas identificam, né? Dependendo do tema, a gente vai monitorando para as marcas as pessoas, e eu começo a entender quem são o que a gente chama de rising stars, que é aquela pessoa que começa a ter uma curva de crescimento um pouquinho mais acelerada do que o normal, e a gente olha e fala, bom, essa é uma pessoa importante. Tem faísca aí. Tem faísca aí. E eu quero contratar ele antes. Porque eu quero ser o primeiro, eu quero quem chega antes bebe água mais limpa, né? Sim. Eu quero pagar mais barato, Sim. eu quero entender esse caminho. Então acho que esse do ponto de vista do negócio, como a gente opera, sabe? Sensacional, Gui. Ô Gui, eu tô acompanhando de um tempo pra cá, muito se falar em um período, não sei se é pós-traumático, como é que fala, mas assim, e eu tô vendo isso com os DJs também, que tá todo mundo meio com... O influenciador já não sabe o que fazer. E o DJ também. Tá meio cansado de rede social, por exemplo. Tá tendo algum movimento desesperador para essa galera? O formato tá desgastado, né? Olha o seu feed agora no Instagram. Se você for rodar, tudo bem, stories e tal, você vai ver seus amigos e afins. Se você for rodar o seu feed agora, eu duvido que você vai ver um conteúdo de amigo. Não tem. Você também não vai ver muito conteúdo de marca, tá? Mas você vai ver muito conteúdo de notícia, de prestação de serviço, você vai ver... Autoajuda, você vai ter a tiazinha ensinando lá como é que a roupa fica mais branca, você vai ver um monte de coisa nesse nível. O que tá acontecendo, Gui? O que aconteceu é que aquele formato do influencer, dele mostrar o dia a dia dele mostrar como a vida dele é perfeita e tudo mais, isso tá perdendo relevância dentro do algoritmo. E aí o DJ bebeu muito dessa água, entendeu? Porque não era óbvio mostrando, olha aqui minha bolsa, meu sapato, meu cabelo, minha maquiagem, não é nada disso, mas mostrava um lifestyle que era um lifestyle invejável, que era um lifestyle interessante. E esse conteúdo está perdendo relevância. Mas não é isso que fazia as pessoas se conquistarem com aquela pessoa? Sim, era, mas agora o Instagram decidiu que não é mais. Né? E ele vai sempre tentando, também é um grande negócio lá atrás. Né? Isso é uma coisa que eu gosto muito eu falo com meus clientes, falo para todo mundo, se você acha que o Instagram, que o TikTok é uma rede social, vocês estão enganados, aqui é um grande veículo de mídia. Então, assim, o produto é a sua audiência, que eles vão revender para as marcas. Então, se eles começam a perceber que esse formato tá desgastado pro usuário, pro cara que está lá do outro lado, ele tira da frente. Porque ele precisa mostrar aquilo que vai gerar audiência para ele precisa se manter relevante. Se você fosse hoje o cara que iria apostar o seu tempo num talento, dá uma ideia de um conteúdo que você recomendaria para ele criar uma linha editorial. Eu acho que se esse talento, por exemplo, contar um pouco dos segredos dele, um pouco da rotina dele, contar um pouco como ele se prepara, contar talvez menos aquela coisa do tour manager filmando atrás, aquela coisa, e ele trouxer um pouco de perspectiva que
ou gere o interesse de outros artistas, ou gere proximidade com quem realmente é fã dele. Esse era o caminho que eu apostava agora. Agora, no dia que a gente está conversando. O algoritmo é muito louco. Pode ser que o dia que a gente editou e colocou isso no ar já seja diferente. Mas eu acho que hoje essa proximidade e prestação de serviço são as coisas que mais funcionam. E funciona para as nossas marcas lá também na agência. Você falou que gostou do nosso episódio com o Drake Daniels, falando de inteligência artificial. E aí vem algumas perguntas. Como que esse cara também poderia usar a inteligência artificial no dia a dia? Tá, vamos lá. Putz, aí como DJ, tá? As Ou produtor. DJ produtor. São ou infinitas. DJ ou produtor. Não, as possibilidades são infinitas. Uma que tem que fazer parte do dia a dia dele. Não, ele tem que ter, assim, o kitzinho Suno e ChatGPT precisa estar na vida dele. Esses dois, com certeza. E precisa aprender a operar com os dois. Porque nem todo mundo sabe fazer um prompt legal para o Suno. Mas sabe quem sabe fazer? O ChatGPT. Episódio 2.0 aqui, hein, Drake Daniels? A gente não falou disso naquele episódio. Aliás, se você não viu esse episódio e gosta e tá interessado em saber sobre inteligência artificial na música eletrônica, vai lá no nosso playlist do nosso podcast e assiste esse episódio. Bom e o demais. Gui trouxe um insight incrível aqui. É isso? Saber usar junto, né? Saber usar junto. Porque às vezes, quantas vezes eu me peguei, e é legal, né? Enfim, eu trabalho numa agência de publicidade digital, que tem muitos diretores de arte, tem muitos redatores, muita gente que eu exijo uma palavra pesada, né? Mas que eu estimulo muito a usar a inteligência artificial. E muitas vezes eles me devolvem, Gui, putz, legal, ajuda, mas tem um detalhezinho que ela não chega, que a gente precisa colocar ainda muito esforço humano e tudo mais. E aí eu pensei, caramba, né? Onde que eu consigo entender esse detalhezinho? Na música. Aí fiquei obcecado pelo Suno. E comecei a entender os limites dele. Existem limites que são dele, existem limites que são meus, como artista, como aspirante, apaixonado por música. E aí eu criei uma coisinha lá que eu criei um GPT, que é como se você criasse um limite de ação do ChatGPT, em que ele basicamente me prepara prompts melhores para o Suno. Então eu chego para ele e falo assim, olha, eu estou ouvindo tal e tal coisa, isso está me inspirando, e eu queria fazer, sei lá, um house, lembrando um pouco a pegada dos anos 90, mas eu queria uns LFOs, assim, mais parecidos com o que a galera está fazendo hoje, que tanto a turma do Afro House quanto a turma do Melodic Techno consomem. Cria para mim um prompt disso. E aí ele vai lá e cria aquela lindeza, sabe? Olha, eu gosto de, sei lá, Roger Sanches, né? Mas eu gostaria que tivesse uns plugs inspirados no Revo, por exemplo, sabe? E aí a coisa anda. Então acho que sim, minimamente os dois, e entender que existe uma limitação no Suno. E eu vou te falar que eu demorei para entender essa limitação. Acho que a última conversa que a gente teve... Você testou 1000 prompts para ter essa conclusão. Eu lancei uma musiquinha lá no Spotify, você chegou e me provocou, como sempre. Usou o Suno, Gui? Falei, usei, Michel, mas assim, eu só consegui lançar porque eu tive que preparar todo o beat fora, porque o Suno não tem consistência de beat ainda. Joguei o beat no Suno, pedi para ele me gerar as melodias, aí quebrei as melodias, joguei de volta no Ableton, em cima dos beats que eu tinha criado. Aí, ok, tem alguma coisa aqui. E aí, por último, voltei pro Suno, fala, cria uns vocais aí. Né? E aí você pega aqueles vocais que o Suno faz, o algoritmo dele é o mesmo, para criar um rock, um sertanejo, uma música eletrônica. Aí tem que ir lá e cortar ele em 1000 partes para que ele fique, né, com cara de música mesmo, de música eletrônica. Então acho que assim, no mínimo tem que estar com esses dois. E o ChatGPT ajudar para tudo. Quer fazer um Reels pro Instagram? Bate um papo com o ChatGPT. Fala para ele assim, fala, olha, você é meu especialista em marketing digital, sabe? A minha intenção é essa. Me dá uma recomendação de por onde eu vou. Às vezes eu crio uns... Monta um plano para mim. Exato. Às vezes eu crio uns grupos de conversa no ChatGPT, Michel. Sei que você gosta dessas loucuras. Então eu falo para ele, ó, eu tô numa mesa com pessoas que eu admiro. Então eu tô aqui com o Jeff Bezos, que fez a Amazon, eu tô aqui com Washington Oliveto, eu tô aqui... E você vai se comportar como cada um deles.
e eu vou te apresentar alguns problemas. E você vai me dar sua perspectiva em cima disso. Você cria um briefing maravilhoso, sabe? Você tem um monte de gente te influenciando. Isso me trouxe a uma reflexão aqui. Eu ia te fazer uma pergunta assim, né? Será que a inteligência artificial pode substituir criatividade ou só potencializa, por exemplo? E aí você falando assim, desse prompt, né? Tô numa mesa com o pessoal aqui, meus conselheiros, Jeff Bezos e tal. Cara, hoje tem o manager, tem o booker, tem o tour manager no artista, né? No DJ. Talvez o ChatGPT é o manager para aquele cara que não tem... Certamente. Capacidade financeira de ter um time ainda. Certamente, né? Certamente. Em determinado momento, se esse cara dominar isso para valer, inteligência artificial, no chat talvez nem tanto, mas se ele usar umas ferramentas tipo o Perplexity e que existem por aí, ele cria um agente que, sei lá, fica mandando e-mail para a casa noturna oferecendo ele automaticamente. Faz uma automação. Faz. Ô Gui, você que é um cara que tem um time de colaboradores de algumas dezenas, não sei o tamanho da sua equipe, mas eu imagino que seja algumas dezenas de pessoas. Você já teve um momento que você teve que realmente chamar para conversar e, em função da inteligência artificial, substituir algum humano? Sim, e acho que E como é que é esse momento? Essa é uma conversa que eu tenho muito franca com o meu time, assim, sabe? Porque eu acho que não dá para dar um jogar limpo nessa história, né? Dentro da agência, a gente está falando aí de mais de 100 pessoas, houve uma mudança muito radical. A primeira mudança muito radical, e essa eu acho perigosa, tá, Michel? É que os recursos mais júnior foram se tornando um pouco mais dispensáveis. Então, sabe, a galerinha que estava lá para aprender, mais nova, a gente substitui ela muito bem com inteligência artificial. Isso me preocupa porque vai acabar gerando um esvaziamento de talentos em algum momento, né, se isso for levado muito a ferro e fogo. Mas pensando essencialmente, friamente, em custo e tudo mais, essa foi a primeira turma atingida, né? E o que eu tento desenvolver com o meu time é um combinado muito claro, que é, eu preciso usar isso como potencial de crescimento, e se vocês usarem junto comigo, se vocês se especializarem nisso, vocês vão se garantir. Porque eu vou crescer em termos de negócio, não vou precisar crescer tanto em termos de equipe, porque a agência é bem isso, assim, não tem escalabilidade nenhuma. Se você tem 100 pessoas e tem 20 clientes, se você ganhou 10 clientes, você tem 150 pessoas. Sabe, assim, cada cliente você ganha, aliás, às vezes até um pouco maior, porque você começa a ter custo com administrativo, financeiro, não sei o quê. Você acaba tendo, ele é muito pouco escalável. E a inteligência artificial me permite isso. Então é ter esse entendimento de que é aquela frase batida que as pessoas falam agora, né? Não é que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, né? Você vai perder o seu emprego se você não souber lidar com a inteligência artificial, né? Qual foi a última vez que você levou, assim, inflou teu cérebro com uma coisa nova no teu dia a dia através da inteligência artificial? Por exemplo, ChatGPT já não é novidade, né? Já não é novidade. Pra você. Teve alguma coisa muito fora, assim, que falou, eu não acredito que isso está acontecendo aqui. Os modelos de vídeo agora é o que está fazendo isso comigo, e faz a cada 2 semanas. É muito maluco, né? Então... Dá um exemplo. Aliás, o Rafinha é um cara legal para bater um papo sobre isso. Você tá iluminado agora, Rafinha? Tá testando, né? Tô com luzes, eu tô aparecendo um cantinho aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Essa pergunta, acho que você vai conversar com o Gui agora. Você viu o que ele falou? Não prestei atenção. Então eu vou te falar. Eu perguntei pro Gui qual foi a última grande novidade no dia a dia dele lastreada à inteligência artificial. Aquela que expandiu a mente dele. E ele falou que foi as coisas relacionadas a vídeo. Não, hoje, com certeza a gente trabalha... hoje aqui na produtora, a gente utiliza o CapCut, que ele auxilia nas edições ali que são práticas. Super. Muito práticas. Depois a gente também utiliza o próprio editor do YouTube, que ele também é uma inteligência artificial. Exato. Mas só ele é engraçado que dele é uma inteligência artificial por texto. Então você edita vídeo por texto. E também a gente utiliza, eu e o Michel, a gente utiliza o Videokê, né, o Michel? Também uma AI para... E diariamente, assim, eu utilizo o Suno, o ChatGPT e o Gemini que... Legal. E o Gui
falou que os vídeos foram o que mais surpreenderam. Então, Qual era a parada? Acho que assim, hoje a gente tem 2 grandes modelos. Você tem o modelo do Google, né, que é o View, que é, enfim, já está na sua 3ª versão. E você tem o Sora, que é o modelo da OpenAI, que é dona do ChatGPT, que está lá na sua 2ª versão. Todos os 2, Michel, você tem um negócio que chama o Vale da Estranheza, que é um conceito que começou lá atrás com Freud, aí depois tem esqueci o nome japonês lá que desenvolveu, que é quando você percebe que tem uma coisa que não é exatamente humana e aquilo em algum tempo te incomoda. Então provavelmente os primeiros vídeos que você viu do View, que eram aquelas parodiazinhas que apareciam no Instagram e tal, você falou, caramba, como aquilo é incrível. Aí você passou a ver mais alguns, você não, isso aqui não é exatamente humano. Mas o que está acontecendo é que a gente está começando a criar uma rede de ferramentas que a coisa está ficando assim, esquisita até. Então, tudo bem, vou lá, usei... Eu criei uma imagem inicial usando o Nano Banana do Google. Aí eu mandei ela se animar usando o View 3. Aí eu peguei e usei depois uma ferramenta para melhorar um pouquinho a textura de pele. E tem ferramentas assim. Aí depois usei uma ferramenta que chama Higgs Field para conseguir fazer uma capacidade de movimentação melhor. De repente o resultado final é incrível. Eu tenho um cliente lá em Portugal que é a Perfumes e Companhia. É o maior varejo de perfumes de Portugal. Quem já foi para Portugal já viu uma Perfumes e Companhia na rua, no shopping, qualquer um tem. E eles iam lançar uma loja nova e eles falaram para a gente precisava fazer uma intervenção na cidade de Sintra. A gente precisa de uma série de autorizações para fazer isso. A gente precisa de modelo, precisa disso, precisa daquilo. Eu olhei para ele e não precisa de nada disso. Você precisa me dar 5 dias que eu vou desenvolver tudo isso com inteligência artificial. Ficou maravilhoso. Sabe, ficou perfeito. Já viu essas? Já vi. Já viu, Rafa? Já. E realmente fica incrível. Eu acredito que mais 2 anos esse Lago da Estranheza vai acabar de vez. Exato. Porque tá cada dia mais incrível. Principalmente o lance de textura de pele, né? Porque é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. E isso tudo desenvolvido por captação de dados, né? Que jogo. Eu tenho um amigo que ele trabalhou muito tempo com desenvolvimento de pele. O que ele fazia? Ele pegava várias fotos para análise de dados. Ele pegava várias fotos de modelo de estúdio, recortava e jogava para banco de dados. E esse banco de dados gerava várias tonalidades de pele e várias texturas. Aí hoje é utilizado no Sora, no Gemini. É uma nova profissão. Eu achei o Leonardo também, o Leonardo é também utilizado para você fazer aquela a textura, né? Melhorar a textura. Fazer upscaling, né? Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. E assim, hoje você consegue um resultado muito bom usando um conjunto de ferramentas. E eu falo muito isso pro time também. Cara, xarope de cola, água com gás e açúcar, todo mundo sabe que faz Coca-Cola. As proporções, como que você faz isso, é o que vai fazer o sabor da Coca-Cola, que vai diferenciar, enfim. Né? E eu falo muito isso pro time. Hoje a gente tem uma série de ferramentas. Eu acho que em algum tempo isso vai evoluir para você, em uma só, ter um resultado excepcional. Hoje, para o resultado ser excepcional, você precisa passar por algumas etapas. Todo mundo sabe quais são as etapas. Está aí disponível. Agora, quanto de peso você vai colocar em uma ou outra vai fazer muita diferença, sabe? Então isso É aí que vai ser a perfeição. Exato. Que eu acho que foi o genial que o Drunk Daniels trouxe aqui. A provocação dele é muito boa. Tipo, tá bom, beleza, Suno é incrível, você vai ficar só nele? Só nele todo mundo pode ficar. Ele falou isso mesmo, é verdade. Bom, e aí? Em dias que a inteligência artificial está mais do que presente, como que o artista pode contar sua história de forma estratégica e um legado? Como é que você faria? Bom, acho que a primeira coisa é como tá mais fácil contar a sua história. Para pensar, Tchau, do que a gente trabalhava lá nos anos 2000 para fazer photoshooting, que era uma coisa totalmente desagradável para o DJ fazer. Não, mas isso ainda tem, né? Mas ficou muito mais fácil. De verdade, o cara tira meia dúzia de selfie e ele faz um photoshoot muito melhor do que aqueles que a gente pagava um absurdo. Wilson, vai cair o ovo aqui dos fotógrafos, hein? Não, mas faz parte. Um dos meus grandes parceiros, né, na trajetória de música eletrônica,
Mas isso também é interessante, grande porque fotógrafo. eu acho que também é uma adaptação do mercado também. Isso até para os profissionais hoje é interessante também de ele ter esse entendimento que mudou. Claro. Antes tinha o Wikibold, né, que fazia as fotos, aí tinha outra galera que eram os mais famosos aí, que fizeram foto de todos os artistas de vintage, log e tal. Então fizeram, mas era um mundo diferente. Hoje eu acho que, tipo assim, se o cara não quiser também pagar um fotógrafo, ele joga lá, sei lá, no Gemini e consegue tirar uma foto de qualidade dele. Hoje, acho que tem várias meninas que estão usando, a galera toda usando aquelas inteligência artificial para fazer booking. De fato tá mais barato. E assim, pro cara barato. que tá começando também, Tá mais barato. porque é outra coisa. Eu super... Enfim, eu trabalho com publicidade, eu trabalho com esse aspecto humano da criatividade e eu sou um defensor dele. Mas, pro cara que tá começando, cara, tira uma selfie e desenvolve. E você tem uma foto legal para um flyer, entendeu? Você tem uma coisa bacana para um flyer. Então, acho que esse é um dos caminhos, sabe? Você acha que o cara, se ele quer se tornar DJ, ele tem que deixar muito claro o propósito dele? Ou ele vai primeiro entender se isso é uma diversão, um hobby e tal? Como é que você acha que ele poderia se planejar? Desde o dia 1, assim. Pô, de fato eu quero. O que é o propósito para você, Michel? Me conta, para eu te provocar. Cara, a pergunta é pra mim agora. Não, eu acho assim, cara, a gente vem de uma época que as pessoas tocavam pelo, de fato, a cultura da pesquisa musical, de gostar da coisa do disco. Até porque a gente ficava escondido no cantinho da... E um propósito, quando eu discotecava, eu sentia dentro de mim que eu ia conquistar algumas coisas. Eu cheguei a algum lugar, queria tocar em alguns lugares, sabe? Claro. E eu tentava me comportar da forma mais correta que eu achava que seria. E conquistando dia a dia a audiência, o mercado. Então o meu propósito era divertir pessoas ao ponto delas me potencializarem com reconhecimento artístico para chegar onde eu queria chegar. Sim. E isso me rendeu algumas coisas. Mas no dia de hoje ficou muito fácil se tornar DJ. Sim. Né? Então será que o cara tem que, de repente, realmente criar um planejamento, deixar claro o seu propósito, seus valores, o porquê que ele quer fazer isso? Eu acho que ele precisa saber onde ele quer chegar, sim. Ele não pode ignorar a jornada, porque a jornada, ela te transforma. Eu penso muito, sei lá, na minha jornada aqui, né? Eu tenho certeza que a música me levou para a propaganda. Certeza absoluta. A primeira campanha que a gente fez na agência foi para Centauro. A gente ia fazer um vídeo. E eu sentei e falei, cara, eu vou editar esse vídeo, porque editar um vídeo parece muito com produzir uma música. Que legal, viu? E olha que loucura, né? Eu peguei, sentei e falei, não, vamos lá, vamos editar um vídeo, vamos ver como é que a gente faz. Aonde que era? Qual plataforma? Era no Final Cut, já era Final Cut. Já era meio pro, assim. Final Cut é pro, né? Tinha que ser, né? Porque era pra Centauro, não tinha muito jeito, né? E aí eles queriam uma coisa assim, meio para redes sociais, mais improvisada. Por que eu falo isso? Porque a jornada ela pode ir trazendo outros caminhos. Lá atrás, quando eu me interessei pela música, foi também muito parecido. Tinha primo DJ, tinha um ambiente bem propício no interior de São Paulo para isso, tinha uma coisa de uma cena clubber surgindo, né? Tinha MTV dando as referências musicais pra gente, e aí de repente eu tava lá tocando numas festinhas, tocando nos clubes que tinha show do Rapa e depois tinha o DJ se apresentando, né? Então era uma coisa muito, muito misturada. E sem querer essa jornada foi me levando para música eletrônica, foi me levando para uma turma mais específica, Então acho que assim, tem os dois lados, sabe? Se eu tivesse muito claro para mim lá atrás, cara, eu quero viver, né, da discotecagem e tudo mais, talvez eu tivesse aproveitado melhor algumas oportunidades que você viu acontecendo, que a gente vivenciou juntos. Mas eu também me deixei levar um pouco pela jornada e me levou para um lugar também igualmente bem sucedido e que me satisfaz, que me faz feliz.
Então acho que tem um pouco dos dois, sabe, Michel? Acho que saber onde você quer chegar, uma vez que você definiu, não, beleza, é isso que eu quero. Eu quero viver de música. Eu acho que é legal, sim, você ter um propósito muito claro de onde você quer chegar. Até mesmo, tipo, eu quero ganhar dinheiro com minhas apresentações. Eu quero ganhar dinheiro com as minhas apresentações e eu quero eventualmente ser um produtor. Que isso meio que parece que hoje é quase que uma obrigação. Né? E é engraçado como os DJs falam, não, eu sou DJ, não sou produtor. Exatamente. E também uma coisa que me vem à cabeça quando você falou assim, não, de fato eu quero ganhar dinheiro com isso, é que os artistas lá que a gente era fã, geralmente começava sem essa ambição de ganhar dinheiro com isso. E naturalmente vinha o reconhecimento. Exato. E depois muito dinheiro. Mas era uma outra época também, porque tinha uma barreira de entrada que era muito grande, que era o conhecimento musical. Era maior. Né, que era a pesquisa, que era a técnica. Né, então, assim, aquela pessoa era naturalmente talentosa com aquilo. Eu acho que a maior parte dos nossos heróis aí não começaram pensando em ganhar dinheiro, mas em algum momento ganharam dinheiro e transformaram essa profissão em outra coisa, né? Ô Gui, o que os artistas precisam saber sobre o funil da atenção? Você citou aqui que a gente disputa a atenção hoje em dia, né? Na presença digital. O que um artista que não tem ideia o que seja um funil de atenção deva saber? Acho que a primeira coisa que ele precisa saber é isso, né? Que não é porque ele abriu um canal dele no Instagram, no YouTube ou qualquer lugar que de repente as pessoas vão chegar lá. Né? Então ele precisa entender que ele precisa chamar a atenção das pessoas de um jeito ou de outro. Você tem algumas ferramentas para isso. Tem artistas que vão muito bem trabalhando com tráfego pago. Então eles pagam para aparecer no Instagram, aparecer... Também não adianta nada ter um conteúdo que não faz sentido. Então você tem que pensar um bom conteúdo sempre é rei. E aí eu vou pagar para atingir algumas pessoas. Tomar cuidado de saber quem são as pessoas que eu vou atingir. Que não adianta nada também, eu que sou um artista de, sei lá, de música eletrônica, tô produzindo aqui um Afro House. Você precisa saber mais ou menos quem é seu público. Por acaso o Afro House é um pouco mais fácil de você pegar e delimitar esse público. Então funciona um pouco melhor. Mas você tem que saber qual é o seu público. E aí, eu vou gerar essa segmentação e vou tentar mostrar um conteúdo meu para eles. Pode ser um reel com uma virada rápida que ficou muito impressionante, pode ser o que eu falei de algum tipo de prestação de serviço, contando um pouco do seu dia a dia, pode ser o que for. Essa é uma das maneiras, que é a maneira paga, né? A outra é você se inserir nas comunidades certas. E aí tem muito essa coisa da troca de audiências. Então, por exemplo, eu tô aqui, a gente está trocando audiências. Então tem a galera que escuta o Refresco, parte deles a gente são amigos, que a gente, enfim, conviveu lá nos anos 2000, tocando e tudo mais. Parte vai estar descobrindo agora, que vai descobrir sobre o Gui Rios, que vai descobrir sobre a agência CA365, que provavelmente vai começar a ir atrás um pouco dessas loucuras de IA que a gente está fazendo. Então também um outro caminho, sabe, de você gerar essas comunidades. Então, assim, existem caminhos por aí. Eles mudam muito rápido, mas eu acho que é importante estar sempre estudando e afim. Como que o cara pode lidar com a queda de alcance sem entrar num desespero? Assim? Porque se ele não estiver acompanhando, ele pode entrar em depressão. Pode. E eu tô vendo artistas dando um tempo nesse sentido sobre a presença digital. Exato. Porque, de fato, como você mesmo disse, um especialista responsável por marcas multinacionais deve ter a preocupação diária em como funcionam as plataformas. Exato. E tem muito artista que não tem esse entendimento profundo sobre Você precisa de muita gente para isso, o algoritmo, né? Como é que ele faz, cara? O que ele deve fazer se ele está percebendo diferença na reação do que ele está fazendo nas plataformas? Acho que a primeira coisa que ele precisa ter muito claro é que ele vai ter que se reinventar o tempo todo. Acho que isso é importante. Se você tem essa clareza, você diminui a ansiedade. E se o lance dele é só fazer música e lançar e seja o que Deus quiser? Então, ou ele arruma alguém muito bom para ajudar ele com as plataformas digitais para que ele possa crescer, ou, como eu falei lá atrás, ou ele vai ser o artista de jazz, que tem muito prazer naquilo que ele toca, mas tem que entender que existe um teto de vidro aí. Eu acho que isso é importante. Acho que hoje a arte por si só muito dificilmente vai quebrar algumas barreiras. Como lá atrás também. Putz. Quantas vezes a gente já ouviu,
a banda de rock lá dos seus amigos da escola, nem adianta você não pagar jabá para rádio, você nunca vai, né, para frente. Então assim, hoje você tem novos tipos de jabá, né? Ele não é exatamente como ele era antes, mas você tem algumas outras barreiras de entrada. E essa tranquilidade com a inovação, acho que ela é muito importante. Vou usar um exemplo aqui, Michel, que você vai reparar. Se você for fazer uma busca no Google hoje, o primeiro parágrafo que ele vai te dar é um resumo de inteligência artificial. Isso, Michel, é o Google destruindo o negócio dele para construir uma coisa nova. A maior fonte de receita do Google é a busca patrocinada. São aqueles resultados iniciais patrocinados. Uau! Ele está colocando uma camada antes, que quantas vezes aquilo estava suficiente, você não continuou navegando, você não clicou em nada. Nossa, Gui. Ele está destruindo o negócio dele. Ele está destruindo para construir alguma coisa nova. Que é o tal do Gemini. Que é o Gemini. Enfim, ele sabe que se ele não destruir o negócio dele, alguém vai destruir. Melhor que ele ter o controle dessa destruição. Caramba, mano. Né? Que demais, hein, Rafa? Virou uma poesia no meu ouvido isso. O artista tem que se reinventar, Rafa. Não, Exato. então. Todos os dias. Mas esse movimento, acho que ele começou a partir de 2025, né? Porque acho que até antes, no entanto que a Google, ela tá, tipo assim, ela tá reinventando alguns produtos dela, Exato. né? O próprio YouTube virou uma TV digital. Se você reparar mesmo como que é o funcionamento hoje do YouTube, a gente tá dentro do YouTube. Exato. Então a gente sabe como funciona, é uma TV digital. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem refresco sonoro. Aliás, se você está aqui conosco até agora, comenta aqui quantos episódios você já assistiu. E eu queria fazer um convite também para você. Esqueci de falar do nosso churrasco, Rafael. 24 de janeiro de 2026, faremos um churrasco aqui na nossa Big House, na Praça Pan-Americana. E se você tiver interesse, manda um direct para nós no Instagram. Gui Rios, você está convidado a fazer um set dos anos 2000. Tá feito. House Music. Vamos fazer. Beleza? Muito bom. Ô Gui, qual é a nova relação de música, conteúdo e comunidade nos dias de hoje? Ó, quantas vezes aqui nesse podcast foi dito que parte da música eletrônica hoje é feita para bombar no TikTok? Mas a gente tem 26 episódios no ar, Gui. Eu acho que metade, cara. Umas 13 vezes foi falado isso. Então, assim, eu acho que a conexão da... Então, se você pensa que o TikTok é uma rede social e que a música está extremamente inserida lá dentro, ao ponto do Instagram em algum momento ir lá e copiar, né, que também está hoje no Instagram, essa relação de música e comunidade, ela é gigante. Uhum. Né? E publicidade. Então, assim, vamos usar alguns exemplos. Peggy Goo, baita artista. Bombou muito no TikTok. E é interessante você falar da Peggy Goo, porque ela não só transformou seguidores em fãs, mas como também tirou esses fãs para consumidores. Exato. Do produto dela. Ela desenvolveu o produto. Ela criou um frenesi agora na última turnê. Ela inventou de vender a bandana dela, a bolsinha dela. Acho que era 300 unidades por show. Deu sold out. E isso tá muito interessante, porque pega a referência de... hoje, se a galera vê isso, pega a referência de dois grandes artistas da música, que foi o Kiss e o próprio Daft Punk, que licenciaram suas marcas, pensaram também à frente, né, que como os outros artistas, mesmo eles não aparecendo, eles falam, não, essa é a nossa marca, a gente vai vender, vai ser assim, vai ter nosso espírito, vai ter a nossa identidade, vai ter o nosso legado musical. O Kiss também é isso, tem vários produtos que são licenciados por eles mesmo. Aliás, essa é uma boa pauta para a pergunta. Como transformar fãs em consumidores? E isso é muito bom, né? Porque você vê, o Brasil é especialista nisso. Você tem a Virgínia que, de repente, transformou os seguidores dela em consumidores. E esse é o grande salto dela como empresária, né? Como pessoa de negócios. Michel, eu acho que você precisa ter alguma consistência de produto. Vamos ao exemplo do Alok. O Alok, ele tem produto de som. Ele tem fone, tem caixa de som, tem isso, tem aquilo. Isso é muito legal. Então ele está muito consistente em cima disso. A Peggy Goo, ela tem a coisa da moda.
Mochak não vai vender nunca um barbeador, né, cara? Então acho que é entender um pouco desses caminhos. Aliás, o Mochak lançou sim uma fashion brand, uma marca de roupa. Sim, mas barbeador ele não vai porque é o bigode. O bigode é a marca dele, entendeu? Então eu acho... Mas a tesourinha talvez. A tesourinha talvez. Então acho que assim, é conseguir trazer para esse contexto. Né? Como você hoje vê, Gui, o que é uma reputação sólida no digital? Porque você mesmo disse que muda todo dia, né? Qual que é o parâmetro para ver se o negócio é sólido, cara? Eu acho que o parâmetro é aquilo que eu te falei, é a capacidade de reinvenção. Eu acho que se você consegue, apesar das mudanças do algoritmo, apesar das mudanças daquilo que mais se consome, e continuar se renovando, aí eu começo a entender aquilo como consistência, sabe? Então, assim, não acho que, sei lá, como representante de marcas, eu vou olhar alguém e ver que lá, caiu 20% o engajamento dele, eu vou falar, essa pessoa não presta mais. A gente entende que tá todo mundo em cima do mesmo jogo, inclusive a marca que quer contratar. Uhum. Ela está jogando o mesmo jogo e ela também sofre com isso. Mas eu acho que essa consistência de perceber que houve uma mudança, se adaptou à mudança e segue em frente, isso é muito bacana e muito interessante. Lógico, levando de novo em consideração que a gente está falando de um artista que ele usa a plataforma digital como recurso e como um grande recurso da vida dele. O que seria um press kit do futuro? Será que seria alguns... Você sabe o que é um press kit, né, Gui? Claro. Você fazia seus press kits antigamente com fotógrafo. E recebo muitos. Escrevia o ponto doc, a biografia. Mas hoje os caras pedem muito assim, pô, tem vídeo? Tem vídeo, Tem foto com fundo branco? Será que a inteligência artificial vai trazer um press kit do futuro? Que você vai ter lá, sei lá, um vídeo seu com fundo transparente para aplicar na IA, por exemplo? Sabe qual que eu acho que é o press kit do futuro mais maluco? É quando o contratante tiver... Vou usar esse termo, brisando com a inteligência artificial, pensando quem que ele vai contratar, e você tenha gerado conteúdo bom o suficiente para a inteligência artificial te devolver como opção, sabe? Acho que esse vai ser o pulo do gato. Eu também tenho um pensamento exatamente sobre isso, que nesse a gente tem algumas revistas da Eletromag aqui, a gente guarda aí, tem o Michel, tem eu, acho que se você também era DJ nessa época, eu acho que vai estar na revista. Então, eu era uma forma de pesquisa hoje, né? E hoje o pessoal pesquisa hoje pelo TikTok, Instagram, que hoje você vê eu acho que esse fenômeno dos artistas, Mochak, o Lil, o Dub Dogs, todos esses artistas mainstream hoje no Brasil, o Alok, o Vintage, todos eles aproveitaram desse engajamento das redes sociais, que hoje é o que vende, né? Hoje você vê assim, esses artistas todos com agenda internacional, né? Eu acredito também que vai ser dessa forma, que o cara vai pesquisar, eu quero um artista X, ele vai com quantas festas, com qual o público, ele já vai e entrega tudo pro cara. E a IA vai ajudar muito, né? Porque hoje esse trabalho é muito manual. Eu acho que antigamente os artistas entregavam press kit, né? Hoje eles vão ter que entregar portfólio. É isso aí, boa. faz sentido. Boa. Ô Gui, qual que é o maior erro de artistas depois que ganham visibilidade? Tem um dado histórico? Pô, o cara ganhou visibilidade e pôs tudo a perder, por exemplo. Eu sei que você já comentou, Gui, sem te cortar, mas já te cortando. Imagina. Que muitos deles acabam depois entrando em polêmicas e tal, né? Mas a parte disso, assim... Eu acho que, assim, pensando do ponto de vista de marca, tá? Acho que o maior erro do artista, dessa coisa que normalmente é subir a cabeça de um jeito ou de outro, é ele começar a se queimar com as marcas por querer lidar com várias delas ao mesmo tempo. Isso acontece? Isso acontece. Tipo assim, 2 marcas de TV ao mesmo tempo. Fazendo um leilão, por exemplo? Começar a fazer o leilão, ou sair de uma e vai logo para outra, aí aquele saiu nunca mais contrata ele. O pessoal se fala, Gui? Claro. O mercado, igual DJ, é pequeno? É um mercado pequeno que gigante se fala, e pequeno. E é um mercado rancoroso. Então é um mercado que não gosta de, perdi o artista da minha marca pro meu concorrente, ok, essas portas se fecham. Então, assim, esse cuidado ele é importante, sabe? Quais são as marcas que eu quero... Ética. Né? E também quais são as marcas que eu quero me relacionar. Hoje se fala muito sobre isso,
sobre bets e afins e tudo mais, eu tenho clientes meus que falam, olha, eu não contrato nenhum ator, artista, nem nada, esportista, que trabalhe com bets. Ok, é uma escolha dele e existe essa restrição, entendeu? Então você tem que saber qual que é o portfólio de marcas que você quer trabalhar e aquelas que fazem sentido tanto para o seu crescimento como artista, quanto, obviamente, para o seu retorno comercial, entendeu? Então acho que você tem que saber lidar com essas duas coisas. Interessante. Isso diz muito sobre a relação de artista-agência nos próximos anos, né? Certamente. E aliás, essa é uma que eu quero entender como vai ser, sabe? Porque é aquilo que eu tô te falando. Não, mas você já tá vivendo isso, né? Mas assim, pô, hoje tem muita coisa que a gente faz, já que como eu tava falando, tô monitorando aqui quem é o Rising Star. Então, se eu tenho um cliente que é ligado em música eletrônica e, vamos lá, sei lá, a Uber sempre está envolvida nos festivais, de um jeito ou de outro, então, para ela isso é importante. O nicho, o hipernicho, o micronicho, ele sempre vai ter o seu valor? Ou é uma era de que já não faz tanto sentido? Eu acho que sempre vai ter seu valor. Eu acho que sim. Lá atrás, quando eu estava aprendendo administração, tinha lá o cara do marketing, o Kotler, né? A gente aprendia Kotler e a gente aprendia... Philip Kotler. Eu adoro esse cara. E a gente aprendia Você ainda gosta? Gosto, mas é necessário renovar muito o que ele faz, né? O que ele falou. Então falavam lá que um cliente satisfeito, ele ia influenciar 6 pessoas e um insatisfeito ia influenciar 11. Né? Que era seu vizinho, seu amigo, não sei o quê. Isso hoje é uma loucura. Então, o satisfeito... Foi para quanto isso? Foi para infinito, né? Porque imagina o que é uma Virgínia insatisfeita com a sua marca. Imagina o que é um Alok insatisfeito com a sua marca. Entendeu? Você diz o alcance Então, milhões de pessoas. Você tem uma pessoa que consegue ter alcance de milhões. E você consegue formar comunidades que podem juntas se somarem e isso virar um alcance de milhões. Entendeu? Então, assim, ter noção disso faz muita diferença. Para a marca agora. E esse lance de conteúdo longo e curto, Gui? Tem momentos que as plataformas pedem algo mais denso. Uhum. Tem momentos mais curtos. Qual que é a bola da vez? Em termo editorial, tá? Em termo editorial. É que depende muito da plataforma. Então vamos lá. Hoje, o Instagram está entregando Reels mais longos. Né? Hoje, o YouTube está entregando muito bem os cortes do formato vertical do YouTube. Né? Então, assim, está mais complicado hoje você conseguir adquirir uma audiência com conteúdos mais longos, porque isso vai estar geralmente com os assinantes e afins, e está mais fácil no YouTube com os cortes. Só que o corte, querendo ou não, é aquilo que eu falei, na hora que você lembra que aquilo é um veículo, o que ele está fazendo? Ele está otimizando o ganho dele. Porque ele pega e fala, não, beleza, eu tenho aqui meu produtor de conteúdo que faz um conteúdo longo, de altíssima qualidade, como é o refresco sonoro. Mas talvez seja mais fácil eu atrair a audiência para ele com os cortes mais curtos. E aí ele ganha 2 vezes. Porque a pessoa viu o corte, foi impactado pela publicidade, ficou curioso, veio para o canal, assistiu o episódio inteiro, foi impactado algumas vezes pela publicidade. Então ele está sempre jogando a favor dele. Entendeu? E aí, Michel, vai depender muito do comportamento de uso das pessoas. Né? Essencialmente, muito por conta de TikTok e afins, muita coisa que resolve o que você tem para resolver mais rápido vai muito bem. Mas, por outro lado, você também tem o fenômeno dos podcasts e afins que podem levar 1, 2, 3 horas e conseguem segurar uma audiência gigante. Então, eu não tenho muito uma resposta para isso, não. Eu tenho campanhas que a gente vai fazer em vários vídeos de 5 segundos e eu tenho campanhas que eu vou fazer, tipo uma websérie que somada vai dar 2 horas. Entendeu? Então... Ô Gui, teve um momento do nosso papo que você falou sobre alcançar mais pessoas desde que você tenha um conteúdo de valor e colocar grana para patrocinar e você trazer mais pessoas, né? Recorrentemente eu escuto a seguinte pergunta: pô, meu, o cara tem dinheiro,
para investir na carreira dele? O que dá para fazer? Essa pergunta é uma pergunta muito louca, porque assim, ó, se dinheiro trouxesse reconhecimento para um artista, teria 1000 Alok, 1000 Vintage Culture e 1000 Moshak. Uhum. E aí? Como é que é essa pergunta, né? Tá. Porque dinheiro tem. Você chega numa XP da vida aí e fala, eu preciso de tantos milhões para fazer isso aqui. Você topa essa ideia? Pra Quer fazer ser meu alguém sócio? que faz mais milhões, exato. É. Mas e aí? O artista não tem isso. Qual é a fórmula do bolo para um artista? Não existe, hein? Não existe, mas aqui, você me perguntando, você respondeu. Se você bota muito dinheiro e você não tem um conteúdo que seja interessante para as pessoas, você só vai irritar as pessoas. Sabe por quê? Porque você vai interromper elas no momento que elas estão lá navegando na rede social dela, com conteúdo chato, a pessoa vai olhar, vai ignorar, ou talvez ela ainda seja ainda pior, né? Vai lá colocar que não tem interesse, porque isso vai diminuindo, vai aumentando o seu preço, o que você tem que pagar para aparecer, né, com o seu conteúdo pago, com o seu tipo de publicidade. Então, assim, a resposta está no conteúdo. E aí o conteúdo tem o viés criativo que não tem jeito. Né? Então, assim, tem gente que é muito boa, tem gente que... Eu ando muito feliz, assim, principalmente na House Music, eu acho que a gente está num momento muito, muito bom de artistas e de novos artistas. Cara, eu acho foda ver o Mochak com aquela animação dele, com aquela expressão corporal junto com a música, sabe? Com aquela alegria, que, pô, é gostoso você ver gente alegre tocando música, sabe? É bom. Isso é o conteúdo dele, cara. É bom. Esse é o conteúdo dele, sabe? Ô Gui, como que um artista deveria organizar uma rotina com processos de criação? Você acha que isso é possível ou a criação ela vem num momento de inspiração aleatoriamente ao decorrer do dia? Não, eu acho que se você, de novo, né, se você lida com isso como um negócio, você precisa ter ritual. Você precisa ter consistência e ritual. Então, você precisa saber que você tem uma obrigaçãozinha lá que é se conectar com seus fãs. Isso vai acontecer via rede social. Então vamos fazer isso de maneira recorrente, vamos gerar alguma previsibilidade para os seus fãs, para que eles esperem aquele conteúdo, para que eles se engajem com aquele conteúdo. Precisa de disciplina, sabe? Não tem muito jeito. Você acha que o cara deve criar, de fato, um calendário de conteúdo, mesmo que em algum momento ele perca a essência, só para manter o algoritmo quente? Ou você acha que é melhor ele seguir de uma forma um pouco mais... que não perca a essência em momento algum? Eu acho que você tem que pensar... Você não perde a essência se 80% daquilo for planejado e 20% estiver aberto para sorte, sabe? Então, saber que sim, precisa ter algum calendário é muito bom, mas abre para que aquilo possa ter alguma flexibilidade, abre para que aquilo eventualmente gere um conteúdo um pouco diferente no momento, no outro momento gere um conteúdo... O problema é você bitolar muito num conteúdo só, sabe? Então, todo dia eu preciso ter um vídeo de uma transição num Reel. Isso talvez não, né? Mas, ok, eu preciso estar todo dia, que tal talvez um dia eu mostrar um pouco da minha pesquisa musical? Não sei, sabe? Então, assim, mas a consistência é importante, Michel. Assim, qualquer plataforma, quando a gente vai falar, óbvio, a gente está do lado da marca, mas a gente vai muito nos eventos que falam com os creators e tudo mais. Não importa se é o Meta, não importa se é o Google, né? Meta, Instagram, Facebook e afins, o Google com o YouTube. Todos eles falam, vocês precisam ser consistentes. Se você fosse um artista brasileiro e fosse criar algo em torno de uma linha editorial de conteúdo, você criaria primeiro para o Brasil ou faria uma versão internacional primeiro? Boa pergunta. Ou, como um artista brasileiro, pode se conectar fora do Brasil? Eu acho que hoje a coisa... Acho que até pelos últimos exemplos que a gente tem dos artistas brasileiros que explodiram, eu olharia para o mundo. Porque o mundo ficou pequeno, né, Michel? Que palavra, hein? O mundo ficou pequeno. Então, acho que isso faz... Que frase. Faz uma diferença. Então, acho que dentro de uma pretensão, obviamente, porque também
você quer ser DJ internacional, você precisa entender o que é ser DJ internacional, porque é uma porrada. É uma porrada na sua saúde mental, uma porrada no seu físico, é loucura de você pegar voo de 10 horas, chegar, ter 3 horinhas aí para se ambientar e tocar. Assim, uma vez que ser um DJ internacional é a pretensão, pensa globalmente, não tem por que não. Não tem por que não. Se você fosse empresário de um artista, Gui, você faria teu artista ser refém das métricas? Acho que talvez eu, com da minha experiência, ia acabar fazendo de um jeito ou de outro. Mas eu acho que não precisa ser. Não? Michel, acho que é aquilo que eu te falei. Será que não? Sabe por quê, Michel? A gente sempre... Eu vou explicar o motivo. Eu acho que você precisa entender que é um negócio, e você precisa entender que qualquer negócio, ele é baseado... A gente chama muito de negócio de KPIs, né? São os KPIs, que... Falando KPIs, as métricas que você tem que manter os olhos, né? Por isso que o pessoal fala KPIs. É óbvio que qualquer negócio você tem algumas métricas que você precisa estar olhando o tempo todo. Mas sabe qual que é o problema de olhar só para a métrica, Michel? Você não consegue acompanhar o algoritmo, então você vai estar sempre um passo para trás. Então você tem que fazer uma mistura entre entender aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, e precisa entender, e você precisa ter algum potencial criativo para tentar fazer alguma coisa diferente que talvez o algoritmo... Você furou isso, exatamente. Senão você está sempre um passo para trás. Mas então você tem que ter aquela... Para estar junto do algoritmo, você tem que sentir, você tem que entender o que deu certo e o que deu errado. Claro. E aí depois para validar, você vê a métrica. Você vê a métrica. Só para falar, ok, validou. Validou. E para superar o algoritmo, você tem que tentar umas coisas diferentes. E como é que você faria uma aula de criatividade, então, para tentar algo diferente? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, você fez um vídeo fazendo um belo scratch, e foi super bem. Como que você faria algo diferente para furar ainda mais e atingir mais gente? Acho que o melhor jeito é você, de vez em quando, sair da sua própria bolha, né? E esquecer um pouco que... Dá um exemplo, então. Você fez o vídeo no Scratch aqui nessa mesa. Exatamente. Fiz o vídeo só no Scratch aqui nessa mesa, e eu só consumo conteúdo de música eletrônica, de DJs e afins. Eu vou ficar naquela limitação. E aí, de repente, você já viu uns vídeos desse. Você tem uns vídeos muito loucos de uma galera mixando na cozinha. e tá virando. Nossa senhora, muito. E chega, entendeu? E assim, o maluco que pegou e falou assim, olha, existe toda uma tendência de realmente no YouTube, da culinária e afins e não sei o que, e de repente eu vou botar meus toca-discos aqui na cozinha e vou juntar com o que eu aprendi de, sei lá, 10, 15 anos de Boiler Room. Então assim, é referência. Michel, quem trabalha com criatividade, é o terrível nosso trabalho. Quem trabalha com criatividade trabalha 24 horas por dia. Não tem hora, né, meu? Não tem hora. É até difícil precificar nosso trabalho, né? Exato. Trabalha 24 horas por música dia. é assim também. Eu sei que você tá na lado... Enfim, a música é a mesma coisa aqui. Não. Eu falo muito pra minha equipe lá, eu falo pra galera, assim, o ambiente da agência de publicidade, ele sempre foi muito tóxico, né? Das pessoas trabalhando até madrugada e tudo mais, virando a noite, e aí o chefe só dá uma pizza e acha que esse é o pagamento. Mudou isso, né? Tá mudando. E eu falo muito pro meu time, falo, eu gosto muito mais de quem vai embora às 4 horas da tarde do que quem vai embora às 9 horas da noite. E não acha que é porque eu sou bonzinho, não. Porque o nosso trabalho é criativo, e criatividade precisa de referência. A hora que você vai embora às 4 horas da tarde, e óbvio, entregou o trabalho, tá todo mundo feliz. Qual é o seu momento mais criativo, Gui, do dia? Mais inspiracional? O meu de manhã. Manhã? Muito doido. Até 1 da tarde você... Vou. Depois de 1 da tarde, eu só incomodo as pessoas, porque eu viro... eu tenho da 1 às 4, eu fico meio com humor muito aflorado, e aí fico brincando com as pessoas, e eu até atrapalho meu time. Aí você muda um pouco a sua responsabilidade, a sua tarefa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até 1 da tarde eu tento não marcar reuniões. Aí é minha produção. Daí pra frente, eu fico mais sociável, aí eu vou fazer reunião, entendeu? É um outro momento. E à noite pedala? Não, pedalo de manhã, e ainda a hora que eu tô pedalando é a hora que tem mais ideia. É muito Você pedala mais de dia, de noite? De manhã. De manhã? De manhã, antes de ir pra agência. É legal. É isso. Qual que é o futuro do branded content na música? Você faz as perguntas difíceis, né, Michel? Você licencia a música? Eu já licenciei música.
Foi trabalhoso? Cara, não foi trabalhoso, aliás, vou mandar um abraço pro Billy, maestro Billy, que sempre foi meu padrinho nisso, sempre me ajudou muito, também um baita DJ, né? Que legal, hein? E ele é um cara muito, muito forte nisso. Então ele Podia bater um sempre papo com ele, né? Pô, ele tá morando na Alemanha agora, mas quando ele viaja, acho que vale Você aqui. avisa? Viu? Aviso, pô. Porra, Aviso. que legal. Que legal, né, Rafa? Maestro Billy é demais. Então eu vou te falar um pouco do que está acontecendo conosco, tá? E aí, produtores e afins não briguem comigo, que eu também estou nesse mercado. Existe uma camada desse licenciamento que a gente já substituiu 100% por Suno. Então, assim, às vezes, e vou usar os exemplos. É uma peça que a verba de produção é muito pequena. Não vou conseguir licenciar uma música para ela. É uma peça que o cliente tem uma referência muito específica. Muito específica. Normalmente o trabalho com Suno acaba sendo melhor do que a pesquisa e é muito rápido. E é rápido também. Né? Exatamente. Você já leu as entrelinhas ali? Você pode usar? Pode. Tem duas versões, né? Tem uma versão que você pode usar. Se você tem o Pro, óbvio, pagou, aí você pode usar comercialmente com qualquer coisa. Então ele tem lá, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Então acho que vai ter uma substituição de algumas peças, principalmente dentro do digital, por inteligência artificial. Com certeza. Com certeza. E aí vai ter uma outra coisa que vai ser uma coisa com mais valor, né? Que vai ser o licenciamento de alguns artistas. Mas acho que isso nunca pegou muito a galera da música eletrônica, né? Porque a gente licenciou muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas é uma coisa que eu tô percebendo, assim, tipo assim, algumas marcas fazendo uma reinterpretação de um hit. Exato. Né? Isso é muito fácil de fazer com inteligência artificial. Tipo, artificial. Gala Free From Design. Renasceu aí na Copa. Exato. E eu vi algumas coisas com brasileiros, assim. E às vezes você vê uns... Exato. Muito doido isso, né? É muito doido. É muito doido. Ô Gui, a gente tá indo aqui para uma parte final. Mais uma vez, obrigado, viu, cara? Imagina, porque é um prazer estar aqui. Geralmente a gente conversa aqui com pessoas que, de fato, mantêm executando a carreira. E você foi pelo caminho das marcas e tal. Exato. Eu acho que isso vai trazer muito conhecimento para os DJs que vivem disso, que atuam com isso. E a gente sabe do teu respeito com a música eletrônica é eterno. Sim, então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, viu, Gui? Não, imagina. E como eu aprendo com a galera que vem aqui também, pô. E se você tá gostando desse papo, que é fora da curva, deixa o seu comentário aí. O que você achou desse papo com o Gui Hills? Ele é um amante, assim como você, de música eletrônica. Ô Gui, você já trabalhou com uma marca tóxica que você falou assim, não rola mais? Já demiti cliente. Já demitiu cliente? Já demiti cliente. Independente do tamanho, não fez sentido? Tchau. Gigante. Empresa gigante. Obviamente. Não posso falar, obviamente não. Mas, assim, uma marca muito, muito grande. Assim, como é que você demite cliente, né? Você, na renovação, bota o preço lá em cima. E aí demite. Mas já aconteceu. Eu acho que isso, de novo, né? Trabalho com criatividade. Eu preciso do meu time bem. E se meu time tiver sob assédio moral, não sai. Aí eu vou perder o cliente de um jeito ou de outro. E acontece mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Muito mais. Porque essa é uma relação, como sempre, aliás, como acontece na música, acontece na publicidade, acontece do mesmo jeito, né? Você tem uma relação de forças que não são iguais. Então, óbvio, tirando aí 10% dos DJs, ou até menos, todos os outros estão muito na mão dos contratantes, que definem cachê, que definem de tudo. Definem até como é que é a composição da noite. Eu escuto muito vocês falando aqui sobre o papel, né, de quem abre a noite e tudo mais. Esses tempos fui tocar, e aí fui tocar até com a Camila do Binary, eu que chamei ela para fazer parte, e aí o contratante disse para mim, e agora, né? Quem abre para quem? Eu falei, não, cara, eu quis convidar, eu abro para Camila. Aí o contratante chega para mim e fala assim, não, mas seguinte, já mete o pau desde o início, sabe? Eu falei, cara, não, né? Não tem muito como fazer isso, né? Vai contra, né? Vai contra o... a gente precisa construir uma história, precisa entregar alguma coisa legal para ela. Então acho que no fim isso se repete, né, da relação
das pessoas com as marcas, da agência com seus clientes. Então o que eu sinto muito é isso, assim, a agência, ela embora tenha seus trunfos, por exemplo, eu não posso atender 2 marcas do mesmo segmento. Em alguns segmentos, como indústria farmacêutica, eu posso, mas em geral eu não posso. Por que farmacêutica pode? Porque é tão complicada a legislação, tão complicada, que as marcas preferem quem conhece a legislação do que quem não conhece. O Gui, qual que é o papel do DJ como comunicador hoje? O DJ sempre foi comunicador, né? Ele é comunicador de cultura, o DJ é comunicador de estilo de vida, o DJ é comunicador de muita coisa. Eu acho que a diferença é que quando a gente se interessou por isso lá atrás, você ficava lá escovando o pitch no cantinho de uma pista, meio escondido. A gente vivenciou, nós dois vivenciamos o DJ vindo pro palco e aparecendo. E aí isso já é uma outra barreira de comunicação. Então a primeira era 100% musical. A segunda, você tem uma representação artística. E hoje com as redes sociais, eu acho que a gente, né, os DJs não só têm um papel de cultura como comunicadores, mas acho que também tem um papel para manter viva essa arte, né? Porque acho que isso faz toda a diferença. Vocês estão fazendo o papel de vocês aqui, né? 3 ex-DJs aqui. Mas isso é muito engraçado, que é praticamente deixar... Eu sempre converso com o Michel sobre isso, que é literalmente a gente deixar um legado pra música. Que nem eu... Quando eu conheci o Michel, eu vi lá atrás ele falando sobre música, falando sobre isso, e é literalmente isso. A gente ter essa experiência de 3 artistas que fomos pro cenário eletrônico, em outro tempo, abrimos, acredito que... Principalmente o Michel, né? Que o Michel tem essa carinha de menino de 16 anos. Quem dera. Mas aliás, foi meu aniversário. Foi seu aniversário, sábado. Né? Parabéns, Michel. Parabéns. Sabe quantos anos eu fiz? 41? 41. É o cara. E quantos anos de... Mas por que eu te dei parabéns e você não deu parabéns pra mim? Me desculpa, tô te dando agora, Michel. Ô Gui, Ele fica magoado. Ô Gui, você acha que os artistas desperdiçam energia? Os seus amigos DJs, você vê eles fazendo coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício para a carreira, vendo por uma ótica de profissional do mercado? Michel, eu acho que às vezes eu vejo os meus amigos DJs, especialmente os mais novos, gastando energia com as coisas erradas. Exato, essa é a pergunta. Não é nem um desperdício, eu acho que talvez... Eu vou usar um exemplo que é uma coisa que eu acho muito interessante da noite hoje, que me incomoda um pouco, né? Ou dia, né? Ou dia, exatamente. Agora tem isso também, que aliás, isso eu acho maravilhoso, tá? Eu adoro, acho essas festas de manhã com café, eu acho... Tô ficando velho, né? Mas uma coisa que me incomoda. A gente podia fazer um café refrescante, hein? Hã? Já tô dentro. Ó lá. E arruma um lugar. Ótima ideia, hein, Michel? Mas agora a gente tem um churrasco 24 de janeiro. Aliás, não esqueça, você que é aí no nosso churrasco, né, Rafinha? Sim. 24 de janeiro de 2026 faremos nosso primeiro churrasco. E agora o Gui vai batizar o nosso coffee... A gente pode fazer um coffee break, um coffee beach. Um café refrescante. Um café refrescante, exatamente. Acho muito legal. Você tá escalado para tocar às 7h55 da manhã. Beleza, eu toco. 9 da manhã? Sim, já aliás, nada que eu não tenha feito. Bora, 11 da manhã, é isso. Se você gostar dessa ideia também, deixa nos comentários aí. Mas você sabe assim, eu vejo os DJs não gastando tanta energia ouvindo outros DJs. Isso, inclusive, nas festas. Por quê? Michel, eu vou te falar uma impressão que eu tenho dos poucos clubes que restaram, e você sabe que vez ou outra eu tenho um amigo que pega e fala: Gui, tô com vontade que você toque, me leva para um clube e tudo mais. O que eu reparo que acontece é, o DJ que vai abrir, ele chega a turma dele, escuta ele. Ele vai embora a turma dele, tá chegando a turma do próximo DJ. Então ficou uma coisa muito de você ir lá ouvir o seu amigo, né? Isso assim, tem 1 milhão de motivos, e um deles é aquela briga eterna de que DJ não é promoter e não sei o quê, e aí o contratante quer que você leve uma galera, sempre tem essa briga. Mas eu sinto que
essa é uma energia que poderia ser gasta e que não é. De você pegar e escuta outro DJ, sabe? E sempre foi assim. Né? Convive com a galera do outro DJ. Acho que a gente se conheceu assim. Tava comentando, a gente se conheceu, sei lá, no lançamento do Cromofobia do Gui Borato. 2 DJs ouvindo um outro DJ. Você falando isso, me lembrei de uma coisa tão esdrúxula, cara. Esses dias eu estava também ouvindo um DJ e chegou a galera do outro DJ. Meu, eles se achavam que tava na galera do Rolling Stones, cara. Chegaram assim, ó, entrando na frente, empurrando a galera que tava só porque era amigo do DJ. Fica uma dica aqui para vocês, seus colegas, que vocês são sempre bem-vindos na cabine, ou perto da cabine, em frente, do lado, mas saiba que também tem pessoas ali que devem ser respeitadas, independente da sua proximidade com o artista principal. Tenha respeito, por favor. Ô Gui, agora de fato a gente está no final, nós vamos degustar o nosso jantar. Eu sei que você não tem uma bola de cristal, cara, mas como é que você vê aí 2026? No teu mercado ou na música eletrônica? Como você se sentir mais confortável para falar? Não, acho que dá para falar um pouco dos dois. O meu mercado é um mercado de transformação, porque a IA tem um impacto gigante na produção criativa. É óbvio que isso se transfere de um jeito ou de outro na música eletrônica. A música eletrônica, do ponto de vista musical, sempre foi quem adotou primeiro as tecnologias. Então, acho que isso vai e já está aparecendo. Eu já vejo... a gente já consegue notar uma coisinha ou outra, às vezes até num label grande, que você fala, isso aqui teve uma ajudinha de IA. Então, acho que a gente deve ter bastante dessa questão de IA. Tem uma coisa que eu não tenho a bola de cristal, mas é uma provocação que até... Quero ouvir sua opinião, Michel. Você é um provocador e quero ouvir sua opinião Você também. é o primeiro que me faz uma pergunta aqui, tá? Tá bom, mas eu quero ouvir sua opinião. Fica registrado na história. Foi a primeira pergunta que eu respondi em 26 episódios gravados. Você sabe disso, né, Rafa? É verdade. Ele me perguntou sobre propósito aqui. É verdade. Depois faz um corte desse pra mim, que eu vou postar certeza. no Instagram, que eu nunca postei nada, meu. A gente focou todo no refresco e isso. É verdade, foi a primeira resposta. É verdade. 50 horas de papo, eu nunca respondi uma. Porque eu acho que a gente tem assim, temos a gente tem, acho que é chovendo molhado, né? Menos clubes, o acesso ao clube da maneira como ele acontecia, via matinês, que a gente, vocês já discutiram muito isso, eu concordo, eu vibro cada vez que eu escuto isso, porque no primeiro clube que eu toquei foi o meu matinê. Mas está começando a entrar alguns outros fatores. Então, por exemplo, eu vejo a cena da música eletrônica envelhecendo muito. Eu vejo clubes que as pessoas que de fato estão frequentando os clubes, elas não são tão jovens quanto nós éramos jovens frequentadores. E aí tem uma coisa que tá... Essa aí eu não tenho a bola de cristal e eu preciso entender como é que ela se resolve. O jovem hoje cada vez bebe menos. E falando, como a gente falou de negócio o tempo todo, a parte substancial do negócio do clube sempre foi a bebida. Então, nós, como DJs, sempre tivemos a obrigação de deixar as pessoas animadas e consumindo e tudo mais, fazer a parte do jogo. Né? Isso é uma coisa que me coloca a pulga atrás da orelha. Tem a nossa festa, que vai acontecer de manhã, que você pode beber ou não, você pode tomar um café, você pode tomar um... Mas eu quero entender muito o impacto disso, porque isso já impacta meus clientes. Então, sei lá, tem um cliente que é o maior produtor de rolhas do mundo. Ele está preocupado, porque rolha geralmente embarca a bebida alcoólica. Então, vai impactar diferentemente também. Isso muda muito, né? Inclusive tem um dado, eu posso estar completamente errado, mas se eu não me engano, a Ambev aumenta em aproximadamente de 3 a 5% ao ano a alta de venda de cerveja sem álcool. Então, o portfólio... Algo assim, Exato. de 3 a 5% ao ano, mais vendas de zero álcool. A gente faz, na agência, a gente faz uma festa toda última sexta-feira do mês, a agência tem um boteco no meio da agência. E esse boteco é para os clientes. Então tem lá uma geladeira cheia de cerveja, cheia de Red Bull, não sei o quê. E como o time fica vendo aquilo para os clientes, quando chega a última sexta-feira do mês, a gente faz uma festa que é a festa para esvaziar a geladeira.
Alguns anos atrás, essa festa durava 15 minutos. A galera, tipo, esvaziava. Da última vez que a gente fez, a gente deve ter liberado a galera às 4 horas da tarde, era 8 horas da noite, metade das cervejas estavam lá intocadas. Aí eu falo, cara, olha essa mudança de comportamento. E era o mesmo público? Não, aí já tem público novo, sabe? Acho que a gente já tem pessoas novas e aí é mais limpa. Cabeça, mais que bebe menos. Essa é a minha grande dúvida para os próximos anos para a música. Do ponto de vista de produção criativa, acho que a gente vai ter um potencial gigante, porque acho que tem muita gente que está com a ideia aqui presa na cabeça, que vai transformar isso num prompt e vai aprender as ferramentas para colocar isso no mercado. Colocar uma música no Spotify hoje está mais fácil do que nunca, né? Então acho que assim, do ponto de vista, tanto que a sensação que eu tenho e é bem isso mesmo, a produção musical de 2025 foi uma das mais felizes dos últimos anos para mim. Teve hit, não teve hit, até teve, pouco mais que antes até, surgiu uma coisinha ou outra. Mas eu acho que eu tô muito feliz com as coisas que eu tenho escutado, sabe? Como eu não estava há muito tempo. Há muito tempo eu escutava falar, pô, de novo vocês vão fazer um reedit dessa música que eu tocava lá nos anos 2000. Entendeu? Quem te conhece melhor, o YouTube ou o Spotify? Hoje? Em termos de recomendações? É que eles me recomendam coisas diferentes. Acho que o Spotify me conhece melhor. Te conhece melhor? Me conhece melhor. Acho que sim. Porque o YouTube, ele lida com caos. Mas vem um YouTube ali cheio de sets ao vivo legais que você gosta. Sim, mas eu acho que pra DJ sets te recomenda coisas interessantes. Sim, mas... Descoberto de novos artistas, talvez nem tanto. Ô Rafa, o Arthur tá por aí? Queria que ele entregasse o Booger pra nós. Não, deixa eu ver aqui, Arthur. Então, mas você sabe que eu acho que de música hoje, o Spotify me apresenta muita coisa. O YouTube, ele tem uma coisa que é, quando ele apresenta uma música para você, ele já sabe que ele vai acertar muito, mas o negócio do YouTube é que para mim ele tá junto com as pesquisas sobre a empresa, com os podcasts que eu gosto de ouvir para dar risada. Eu não vivo tanto só a música no YouTube, entendeu? Então por isso que ele é mais caótico para mim. Você é um fã de podcasts? Muito. Arthur, traz o Booger, por favor. Fala hello aí pra galera. Chega aqui, vem me dar um abraço aqui, filho. Pessoal, esse aqui é o Arthur, Community Builder, meu filho mais velho. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você gosta do refresco? Gosto bastante. É? Sim, Por que você gosta? porque eu trabalho nele, né? Ó, que Olha, legal. esse Seja cara- bem-vindo, Arthur. Muito bom. Esse Além- aqui, temos mais o um. que te viu nascer, cara. Te vi. Pessoal, e com isso a gente chega aqui, ó, na hora muito prazerosa desse papo, que é o momento da gente jantar. A Booger é nosso apoio desde o primeiro episódio, muito obrigado. 50 lojas mais ou menos pelo Brasil. Entra aí se você não conhece. É o primeiro Smash Burger do Brasil. É fantástico. Tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado, Vega Crypto. Se você busca uma liberdade financeira, tem vários especialistas para te ajudar. Estou muito feliz que o meu sócio, Rafael, finalmente tem uma câmera para... Oi, estou aparecendo do seu lado aí no cantinho direito. Que bom, embaixo. estou ansioso para ver. Comenta aí se você quer participar do nosso churrasco, dia 24 de janeiro. Seja sempre bem-vindo, se inscreve. Gui, para quem quiser saber mais de você... @Gui Rios nas redes sociais, embora eu seja muito low profile, mas @SA365BR, você encontra os trabalhos da agência, é isso aí, SA365. Valeu, muito Obrigado. bom. Gostou? Muito. Ótimo. Tá com fome, Gui? Como é que tá a sua fome aí? Com uma coisinha. Vamos lá. É isso, Chama. É isso, Rafa. Gostou, Rafa?